Caraca, Douglas, ela tá dormindo na mesa, porra. Caraca, Douglas, a mulher tá na mesa, a mulher tá dirigindo, a mulher tá na mesa. A primeira pergunta foi sobre a questão da partidarização do movimento. Na nossa avaliação, de fato, não é problema, o partido político ele tem todo o direito de pautar suas questões na sociedade e a universidade está inserida na sociedade, os partidos políticos têm o direito de apresentar suas questões. Agora, a gente tem o entendimento de que é inadmissível o que acontece dentro do movimento social e mais especificamente dentro do movimento estudantil. E aí a gente tem que entrar no mérito. O Marcelinho colocou, por exemplo, que não aceita o patrulhamento e o cerceamento ao partido político. E os independentes não aceitam ser pré-requisito participar do movimento, ser participar de alguma organização, e muitas das vezes é isso que acontece, né? Para você participar de uma assembleia, você precisa falar bem, precisa estar de uma corrente X ou Y, senão você simplesmente não existe, não é levado em consideração. E isso é um processo despolitizador e antipedagógico que a gente tem que batalhar no movimento estudantil para que isso deixe de acontecer, né? Infelizmente, o que acontece na maioria das vezes é que afasta, e aí essa questão de dizer que falar em discussão sobre o partido é uma discussão que não deveria acontecer, é não ver isso como um problema. Ou seja, por que as pessoas veem o partido político como uma ojeriza? A gente tem que se questionar. A gente está dentro de uma universidade que produz ciência e produz conhecimento suficiente para a gente entender esse fenômeno dentro da universidade. Por que as pessoas agora, quando ouvem a palavra partido, ficam horrorizadas? Será que os partidos políticos não contribuíram para isso? Será que não? Devem se questionar. Devem se questionar. Não é à toa que uma das organizações, a Chapa 1, fala, por exemplo, que não quer um movimento mesquinho regido por partidos. Por exemplo, é a Chapa 1 que está falando que é a chapa do PSOL. Né? A nossa chapa, que é a chapa de independente, tem um entendimento do contrário. O partido político ele tem que apresentar a sua pauta e precisa disputar a sua pauta sem impor a sua pauta. E isso muitas das vezes não acontece. A segunda questão que é a questão do financiamento. O pré-requisito para colocar chapa hoje, infelizmente, e aí a gente tem que entrar no mérito do que o Marcelinho colocou, é muito grave. O pré-requisito é ter dinheiro agora. Sabe, porque o problema não é o fulano de tal querer apoiar a chapa. O problema é que você tem que ter agora uma qualidade muito grande no material, senão você nem existe. O material das chapas são cada vez mais sofisticados. E aí o estudante que é independente vai ter isso como? Porque ele não tem conchavo no sindicato X ou Y, ele não vai poder participar, porque muitas das vezes ele não tem nem condições de fazer o material, não tem condições de fazer uma camisa, né? A gente literalmente, a chapa 4 está literalmente no vermelho. A gente a chapa vermelha porque está no vermelho literalmente. A gente sabe lá como vai pagar esse troço mesmo. Certamente as outras chapas não vão ver com esse problema. E aí o pré-requisito não pode ser esse. O pré-requisito não pode ser, você tem que ter muita grana, né? Inclusive, essa eleição teve que colocar um teto, porque senão poderiam gastar até 10 mil reais, como aconteceu na última eleição, que deu problema aí, que tinham 4 chapas também. A questão da Unipli, eu acho que o Marcelinho pontuou muito bem. Há um processo de privatização na universidade. A universidade vive interesses antagônicos, e o interesse privatista, o interesse do mercado está falando mais alto. Cabe ao movimento se organizar. Se a gente não se organizar na base, aí é importante que se coloque que o processo eleitoral não acaba, a responsabilidade de cada estudante que está aqui não acaba com o voto. O voto não vai mudar nada. Se a gente não for para a rua, cobrar o nosso posicionamento, se solidarizar uns com as pautas dos outros, essa situação tende a ir de mal a pior. É isso que está colocado para cada estudante aqui. E aí, a última questão foi sobre, acho que também estava relacionado a essa questão de concepção, né, do pré-requisito. Acho que o estudante independente tem que assumir o seu papel, participar do processo político, porque a gente só vai transformar efetivamente quando a gente ocupar esses espaços, independente das compreensões ideológicas que a gente tenha, e colocar os interesses suprapartidários em primeiro plano, que muitas das vezes não é colocado em primeiro plano. Ainda nesse mote das mobilizações e da assistência que o Marcelinho estava colocando, eu queria perguntar, tanto para o Marcelinho, isso serve também para a Chapa 3, por que não houve efetivamente uma relação solidária com o acampamento Maria Júlia Braga? Inclusive no documento de vocês dizem que tem que discutir as táticas nos fóruns do movimento. A Chapa 1 nós temos diversas diferenças de encaminhamento político, mas os militantes da Chapa 1 tiveram uma participação nesse processo
de aglutinamento. Na chapa de vocês inclusive colocaram um membro da chapa de vocês, na Assembleia da História, foi contra o acampamento, deu uma declaração contra o encaminhamento de um único militante que é da UJS, inclusive, sendo que a UJS também boicota o acampamento, assim como o Sintuf e a DUF atualmente também estão boicotando, não cede aos encaminhamentos que são colocados pela Assembleia dos Estudantes da UF de apoio ao acampamento, à logística. Então, eu queria saber por quê. É porque vocês seguem aquela orientação trotskista, do tipo, a crise do movimento é crise de direção? Só quando vocês estão na direção que vocês podem apoiar o acampamento? Já que vocês lutam contra a privatização, vocês deveriam estar apoiando um grupo que está efetivamente combatendo o processo de falta de assistência estudantil. Se vocês lutam pela assistência, por que vocês não apoiam o acampamento? O nosso coletivo, ele também não quer ser só espectador, ele quer ser adulto, né, dos movimentos. Vocês deliberaram por formar um acampamento. Nós não fomos consultados em nenhum fórum do movimento, só acampamento é o melhor. Isso é uma tática. Nós queremos que essa tática seja debatida sim nos fóruns do movimento, certo? Nós não saímos entrando em qualquer movimento social que aparece só porque diz que é um movimento social. Eu respeito a posição de vocês, acho justa a reivindicação, temos acordo em relação a isso, podemos acumular e debater sobre a questão da gente apoiar efetivamente o acampamento. Agora, nós queremos discutir, queremos chegar a um consenso, e achando que os melhores fóruns não são as reuniões do acampamento, porque a questão da moradia não diz respeito só a vocês que estão no acampamento, diz respeito a todos os estudantes. E aí a Assembleia tem que discutir, o Conselho de Diários tem que discutir, todas as táticas. E também não fazemos ingerência sobre o acampamento, certo? Na medida, se você pedir qualquer lugar onde a gente esteja colocado enquanto um setor da direção de uma entidade, né, não, você apoia o acampamento, nós votamos resolução. Agora, você exigir uma participação efetiva tem que ser uma construção política, conjunta, de que encaminhamentos vão ser feitos, e nós não vamos aceitar imposição de nenhuma maneira, de que tem que participar porque tem que participar, tem que convencer. A gente, como qualquer estudante, quer ser convencido do porquê temos que participar do acampamento Maria Júlia, porque aí você vai ter que cobrar de todos os estudantes da UF, e não só do coletivo UF que queremos. Alô. Sinceramente, Marcelinho, eu tenho um entendimento distinto. A gente vem discutindo essa pauta há mais de 2 anos, de mais de 3 anos, no Fórum de Luta pela Moradia. O Fórum de Luta participou, construiu, inclusive gestões que os coletivos, até na época do movimento, participaram, inclusive foi um dos formuladores do projeto que até agora não saiu do papel. E foi no Fórum do Movimento que foi aprovada uma moção de apoio ao acampamento, que foi encaminhado à DUF e o Sintuf, pelo Fórum do Movimento que vocês participam, na gestão que vocês participam. Se vocês reivindicam a gestão, vocês tinham que ter colocado uma crítica nesse fórum, vocês não colocaram. E aí dizer que a gente não fez o debate, a gente sempre está fazendo debate da moradia, de qualquer... E aí é importante que seja colocado isso, a gente participou da greve por todas as pautas e tivemos do lado de vocês. E por isso que a gente cobra de companheiro que esteja do lado da gente. Porque a gente esteve do lado dos professores, dos servidores e do conjunto dos estudantes em todas as pautas. Então a gente tem direito de cobrar isso. E a gente acha, concluindo, que o que foi feito na história não deveria ter sido feito. Foi lamentável aquele ato. Agora pergunta para Carlos. Aproveitando esse eixo do debate da moradia, que é uma discussão que vem sendo feita há muito tempo, inclusive foi aprovada já no Conselho Universitário, vem sendo construído há mais do que essa gestão do DCE, há outras gestões anteriores, esse debate. É muito importante que a gente pense, né, ainda mais, né, com uma promessa dessa nova reitoria, no sentido de construir a moradia, com o GT, uma comissão que já está apresentando propostas, de que maneira o movimento estudantil, acho que o acampamento é um desses espaços, né, de que maneira o movimento estudantil vai acumular e discutir essa moradia, e como que a gente vai, principalmente, efetivar, né, a construção dessa moradia estudantil. Aí fica a dúvida, né, porque lendo o material da Chapa 4, né, fica um pouco dúbio qual é a posição da Chapa 4 e do grupo que vocês reivindicam, que é o OL, né, a respeito,
né, da independência e correlação que a Chapa 4 e esse grupo vai ter com a reitoria do Roberto Salles, né, porque é muito importante, né, que o movimento estudantil tenha independência e condição de cobrar o Roberto Salles, né, que tem uma pauta, inclusive, se elegeu com uma pauta que está muito aquém, né, do que o movimento estudantil vem pautando, né, não abordava, inclusive, a pauta do fim dos cursos pagos, tá? Inclusive vê uma pauta contrária e conservadora que o movimento vem apresentando. Então me preocupa, né, não no sentido do debate das chapas, mas me preocupa na continuidade desse movimento pela moradia, né, essa questão de que postura vamos ter em relação ao Roberto Salles agora para poder exigir e ter moral para exigir do Roberto Salles a construção dessa moradia. Eu acho que não existe dúvida, até mesmo porque não existe discurso da nossa parte. A gente tem uma prática, vem tendo uma prática consistente, né, que é efetivamente cobrar de qualquer gestão que cumpra com o papel da assistência estudantil. A gente, inclusive, dentro do da nossa chapa, tem estudantes que apoiaram, inclusive, a candidatura do Roberto Salles. Nós não apoiamos nenhuma candidatura, porque nós temos o entendimento que a gente vai fazer a luta objetivamente, com independência de qualquer candidato, por mais que tenha um candidato que eleve o programa dos movimentos sociais, como foi o caso do Cláudio Gurgel. A gente se manteve independente, porque a gente tem o entendimento de que o movimento promovido pelo acampamento precisa ter independência para poder fazer a crítica a qualquer gestão, inclusive se fosse, no caso do próprio Cláudio Gurgel, caso ela aparentasse ter contradições em relação ao programa. E nós temos um programa, quem leu o nosso documento, eu acho que não deixa dúvidas, inclusive comparando com todos os outros documentos, eu acho que o documento é efetivamente o que discute a questão da luta de classe dentro da universidade. E nós temos um posicionamento objetivo de colocar a assistência estudantil em primeiro plano, e a gestão do Roberto Salles, segundo o programa que está apresentado, é uma gestão que vai manter a lógica privatista dentro da universidade. E a gente não tem nenhuma participação nesse projeto. Historicamente não tivemos, os companheiros da engenharia que estão com a gente estão vinculados a um programa, né? E aí todos os companheiros estiveram, inclusive no ato da reitoria, um ato que foi puxado pela Chapa 2, e é importante que se coloque aqui que subliminarmente as duas chapas, a Chapa 1 e a Chapa 2, elas se referem como chapa de esquerda, mas não se referem a gente como chapa de esquerda. Por quê? A gente somos companheiros quando a gente está lá fazendo greve, mas quando a gente está aqui, efetivamente, não somos tratados de esquerda. É interessante, o conceito de esquerda é um conceito que só serve para vocês. Você vê o nível de relação que se estabelece no movimento. Eu, sinceramente, não entendo o que o documento diz que abre margem para você ter esse tipo de dúvida. A nossa prática, com certeza, não é. E a prática dos companheiros da engenharia, desde que eles montaram o coletivo com a gente, não vem sendo essa. É uma prática dos companheiros que está... Inclusive, tem um box que fala sobre os cursos pagos da engenharia, se pronuncia contrário aos cursos pagos, e se a gente tiver nessa gestão, com certeza, se algum companheiro nosso fizer qualquer tipo de vinculação, qualquer tipo de proposta privatista, a gente vai fazer uma nota pública que esse coletivo não se propõe a isso, e essa pessoa, caso venha fazer isso, vai ser efetivamente desvinculado desse movimento. Democrático. Não, primeiro que efetivamente, eu acho que é muito importante que a engenharia construa uma chapa e se movimente, esteja construindo o processo eleitoral, o movimento estudantil, mas efetivamente o que a gente vê é que a composição da chapa de vocês, nem todos construíram a greve, nem todos apoiaram um programa independente, né, e muitos apoiaram a candidatura do Roberto Salles. Isso é real. E essa dúvida tem que ser levantada e tem que ser debatida. A gente não vai camuflar o debate aqui na construção das propostas. E que bom que essa é a resposta. Que assim, a nossa chapa, a Chapa 1, tem independência para construir a luta, se for necessário, contra a reitoria de Roberto Salles. A gente acha que vai ser necessário para construir a moradia. E que bom que os companheiros do acampamento vão estar conosco. E tenho certeza que os companheiros da Chapa 2 também vão estar conosco, construindo as lutas e pressionando para efetivamente construir a moradia. Tá? E essa postura, que é a postura de independência, é um dos princípios que a Chapa 1 vem se construindo.
Como a plenária está cheia ainda, né? Uma questão de princípio é lutar pela universidade pública. Mas a gente acha que é super importante nesse momento em que a esquerda sai fragmentada em 3 chapas, e que com certeza a chapa 3 não é uma dessas. Que tenha proporcionalidade, que garanta a participação desses setores combativos no DCE. E aí eu tenho certeza, sim, Mazinho, que a chapa de vocês é uma chapa de esquerda, porque hoje eu vi cedo na engenharia, os companheiros da engenharia tendo um perrengue do caramba para conseguir abrir o auditório na engenharia e se posicionando claramente contra os cursos pagos. Agora, a gente não quer construir nenhum tipo de relação artificial eleitoreira nas vésperas da eleição. A gente quer que isso se dê cotidianamente na luta. Bom, falar em cursos pagos, esse hoje é o principal projeto de privatização interna na UF. Não existe um camp hoje que vocês vão que não tenha um curso pago funcionando, que não tenha uma salinha que vocês tenham que pagar uma mensalidade para poder entrar. Isso está completamente errado, é a apropriação privada do espaço público e é justamente esse DCE, composto majoritariamente, assim esperamos nós, pelas 3 chapas de esquerda, que vai se dar um movimento capaz de lutar contra esses cursos pagos. E o ProUni ajuda isso, porque o ProUni desvia verba pública para universidade particular, destina os estudantes, em sua maioria negros e pobres, à universidade particular, que são as piores, nos piores horários, sem nenhuma assistência para o passe, para bandejão, para nada disso, e deixa a universidade pública ainda no gueto, que ela está tentando subordiná-la cada vez mais ao mercado. Acho que nós temos que, foi dito aqui, debater formas de luta contra a reforma. Eu acho que nós queremos dar um primeiro passo quando a gente falou na questão da unidade da esquerda, porque isso é fundamental. Porque o governo está investindo em ganhar os DCEs dos estudantes para transformá-los numa correia de transmissão do governo. Não é à toa que eles ganharam diversos DCEs países afora, sabe por quê? Porque a esquerda fica nessa discussão esquizofrênica, fragmentada, que nós temos que rever de conjunto. A minha força política, os independentes, o PSOL, todo mundo tem que rever isso, porque se a gente não unificar, a reforma universitária vai passar sobre as nossas cabeças. Tem que unificar para a luta, é óbvio, temos diferença, mas paciência. E aí eu preciso colocar o seguinte, nós colocamos uma série de questões, os companheiros da Chapa colocaram o Congresso Estudantil como motivo central para não ter formado Chapa. Mas eu continuo não compreendendo. Luta do Puro, estivemos juntos. Luta do Bandejão juntos. Questão do interior juntos, questão das festas juntos. Paridade juntos. Todas as lutas do DCE estivemos juntos. Agora, o motivo da separação fora do movimento não é o problema, porque a gente divergiu do encaminhamento, da forma como estava sendo tocado o Congresso, a gente achava mesmo que estava tendo uma grande gerência da reitoria sobre a forma de encaminhamento do Congresso. Paciência, tem que respeitar a nossa opinião, e isso não impede que a gente formulasse uma chapa conjunta. Agora, definitivamente, a chapa 1 não é a nossa principal adversária nesse processo. Temos críticas, a chapa 3 aponta aí a questão do torneio de futebol. Nós estávamos temerosos em relação a esse processo, achamos que é uma iniciativa boa, mas poderia gerar esse tipo de crítica que está sendo feita, e a divisão ajuda eles mais a fazer essa crítica. Agora eu acho que é uma questão insignificante frente a tudo que a gestão fez. Não é o torneio de futebol que pauta a gestão, o que pauta a gestão são as lutas foram feitas, certo? E isso que é importante. Pautas de DCE, você e o grupo também não participaram, cara. E eu não fiquei fazendo essa cobrança ostensiva a você de que tinha que participar. De repente você achava que a prioridade era outra. E é uma questão de diálogo, certo? Nosso coletivo, queremos estar aberto, vocês do acampamento ir lá, abrir um ponto, a gente fazer a discussão. Se é tão fundamental a nossa participação, a gente debate e dialoga numa boa, certo? Queremos também que nos fóruns do movimento, vocês têm razão de se criticar em relação a isso, né, seja pautado de maneira mais específica a questão da moradia. Porque a gente também não vai ficar lá fazendo um escarcéu em relação ao encaminhamento que está sendo feito, porque nós sabemos da luta de vocês e a gente também não quer, se não está ajudando, pelo menos não queremos atrapalhar. Né, queremos ajudar na medida de um diálogo ser construído com os companheiros que nós consideramos de esquerda, assim. Inclusive, quando foi debatido, já debati isso com vários outros setores aí, políticos, dizendo, não, estão com a engenharia, são de direita, eu sou primeiro dizendo, não são de direita. Entendeu? Tem contradições, mas que estão sendo colocadas e estão sendo superadas. Eu acho que a tendência é avançar, certo? A gente vai avançar com os companheiros da engenharia, com os companheiros independentes para a unidade na próxima gestão. É muito importante que vocês estejam na gestão, ainda mais agora com o princípio da proporcionalidade. Agradecer a todos e todas que estiveram presentes no debate. E queria começar colocando uma questão que é até de matemática.
A fala da Chapa 2, do representante da Chapa 2, Marcelinho, enfatizou muito a necessidade dos coletivos à esquerda terem unidade para combater as políticas privatizantes. Num processo proporcional, é quase que impensado que, na proporcionalidade, os grupos de esquerda não sejam hegemônicos. E aí, a unidade não se faz no processo eleitoral apenas. A unidade se faz na luta do dia a dia. A eleição é superestrutura. E aí, uma das questões que é importante ser colocado é que cada um estudante que está aqui, depois de votar, não fica colocando a culpa na gestão, não. Vamos construir a gestão. Vamos construir na luta objetiva. O coletivo que nós estamos aqui representando esteve objetivamente participando do processo de greve, por exemplo. E no processo de greve, boa parte do que a gestão coloca na conta aconteceu no processo de greve. Por exemplo, o aumento das bolsas, a manutenção do valor do bandejão e muitas outras questões foram apresentadas no processo de greve. Então, cabe a cada um aqui presente saber que nesse processo a gente não tem discurso protetor. A gente não quer chegar no final da gestão com o discurso do tipo: eu fiz, vote em mim para que a gente possa fazer novamente. Quem faz no processo de gestão não faz mais do que a obrigação. É obrigação, é para isso que foi eleito. Não tem que ficar enaltecendo o que fez, não. Fez a mais do que a obrigação. E cada um aqui tem a obrigação de participar do processo, objetivamente. A gente tem que ocupar o DCE, tem que ocupar o DCE e colocar a nossa indignação. Outra questão importante, essa questão da reforma universitária. Eu faço o curso de pedagogia, até por uma questão objetiva do curso. A gente tem que refletir o tempo inteiro os fenômenos educativos e a gente ajudar a construir um movimento diferente. Queríamos, por exemplo, estar com os companheiros da AD, os companheiros fizeram uma posição de não estar coletivamente com a gente nessa chapa, respeitamos o posicionamento dos coletivos, até mesmo porque na luta objetiva a gente sempre viu os companheiros. E aí, para falar do passe livre, existe um comitê contra a máfia dos transportes, que estava funcionando inclusive no serviço social. Vamos apoiar esse comitê.